tum cha cha tum cha 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 tum. Eu sou o Jonatas, eu sou artista visual há mais de 4 anos. Eu olhei pra câmera. Volta. Atualmente eu tô fazendo faculdade de pintura na UFRJ, no Rio de Janeiro. Eu sou freelancer na área das artes visuais, trabalho com pintura, ilustração e um pouco de design também. E eu já trabalhei para empresas como Queremos e atualmente com a Globo Out. O meu estilo de pintura é bem contemporâneo, busca trazer questionamentos sobre a nossa interação com o sintético e o natural, além de trazer uma clara exaltação à beleza negra. Jonatas, bloco 1, take 1. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nesse curso a gente vai aprender sobre poética, sobre estética e sobre referências, como buscar essas referências, como desenvolver uma poética ou como criar um estilo. Ele tem como objetivo mostrar para artistas iniciantes fundamentos, da pintura e alguns tópicos essenciais para um bom desenvolvimento, artístico. A gente vai ter algumas atividades práticas também, alguns fundamentos básicos do desenho e também eu vou dar uma introdução à pintura com tinta acrílica. E no final, a gente vai fazer um projeto onde a gente sintetiza tudo isso que a gente aprendeu em uma pintura. A gente vai fazer uma pesquisa poética, a gente vai buscar referências também e entender como trazer significado e simbologia para a sua arte. Geralmente as minhas referências elas são bem amplas, elas não ficam só no campo da pintura. Eu tenho referências em músicas, em textos, em vídeos e em outras pinturas também, óbvio. As minhas principais referências são a Solange Knowles e o Basquiat, e eu tenho outras referências também, outros pintores contemporâneos, como a Celia Jacobs, ou outros fotógrafos como a Arielle Bob Willis. Mas eu não fico só nessas referências, eu sempre busco uma variedade assim, de referências imagéticas e eu gosto de juntar tudo para criar um mood board sempre quando for criar. Eu tenho muitas outras, mas fica muito extenso aqui, então é isso. Eu acredito que o fazer visual é uma extensão física e metafísica da gente, porque quando a gente está pensando em criar alguma coisa, a gente está colocando parte da gente naquele objeto ou naquele material ali. Isso acaba sendo uma extensão nossa num objeto material e acaba trazendo muito mais símbolo e muito mais significado para aquilo. Eu acho também interessante que quando a gente está fazendo, às vezes a gente faz uma alteração ali na hora ou a gente muda alguma coisa e às vezes a gente não sabe explicar o porquê da gente estar fazendo aquilo, A gente simplesmente faz. Então, dentro desse processo eu gosto muito dessa intuitividade que tem no fazer artístico, no fazer visual principalmente. Essa oficina ela é sobre artes visuais, mas isso se aplica a todos os campos da arte, porque às vezes a gente planeja o que a gente vai fazer, mas às vezes as coisas elas podem tomar um curso totalmente diferente, porque no momento ali a gente sentiu que tinha que ser diferente. E isso é legal, sabe? Porque acaba também sendo uma ferramenta de autodescoberta, de autoconhecimento. Então, esse processo do fazer, e enquanto fazer, se explorar e se experimentar e se descobrir, que é o mais grandioso de tudo, Ficou legal essa parte. Foi tudo, lacrou. Chique. É importante também entender que quando a gente está pintando alguma coisa, a gente está criando uma ilusão de ótica num suporte bidimensional e plano, É um papel paraná, papel craft, tela, tecido, qualquer coisa. E a gente acaba mudando o significado desse objeto, A gente acaba fazendo essa intervenção nesse suporte e a gente acaba criando algo totalmente novo. É importante entender isso e entender esse objeto também, assim, literalmente como um portal, assim, multidimensional, sei lá, para você passar o que quer que seja, sabe? E é sobre isso, assim, é sobre entender essas possibilidades de experimentação, sobre entender que, acima de tudo, a pintura é uma grande ferramenta de autoconhecimento, sabe? E autoexpressão também, independente de onde você seja você da favela, seja você da Baixada, seja você de onde você for, você tem muita coisa para mostrar para as pessoas, sabe? E esse formato de autoexpressão
É um dos formatos mais grandiosos, assim, que existem. É isso que eu sinto que é o fazer visual. Vocês podem me dizer também o que é pra vocês, né? O que vocês sentem quando vocês estão pintando ou quando vocês estão refletindo sobre alguma coisa que vocês querem fazer. Por exemplo, quando eu comecei, né, a querer entrar nesse campo das artes visuais, eu praticava muito. Todo dia eu desenhava, todo dia eu fazia testes, todo dia eu fazia desenho de observação, desenhava lugares mesmo, olhava pra coisas, objetos e desenhava. Então é muito importante todas essas práticas do fazer visual e essas práticas mentais também, de refletir mesmo, né, sobre o que você quer enquanto artista visual, né? O que você quer passar para as pessoas, se o que você quer passar é uma coisa mais clara ou subjetiva. Enfim, existem muitas possibilidades e a única pessoa que vai conseguir decidir isso para você é você mesmo. Lacrou. Bem, o processo criativo é basicamente o que o nome diz, né? Práticas e experimentações que te levam a um certo lugar, né? É o caminho para desenvolver alguma coisa. É uma coisa bem particular de cada um. É importante a gente lembrar que a gente faz parte de uma comunidade, né? A gente faz parte de um todo, mas cada um tem as suas peculiaridades. Eu posso até dizer aqui, né, na oficina, pode ser você começa a rabiscar, começa a fazer uns testes bem pequenininhos de composição para você chegar onde você quer, ou você pode fazer uma colagem para armar uma composição legal, né? Tipo uma colagem de fotos, ou você pode escrever o que você quer fazer, você pode, tipo, literalmente pontuar tudo o que você quer, ou você pode tirar fotos de si mesmo, fotos de lugares, você pode fazer vários tipos de coisa. Existem várias formas de se criar um processo criativo, mas é tão particular que é importante que a gente se permita não saber e experimentar mesmo, e estar aberto a essa experimentação para a gente descobrir e investigar quais são os nossos processos, né? No caso, qual é o seu processo. É uma prática que vem com o tempo, só você vai descobrir, né, o que é ideal para você e o que é legal, assim, para você colocar no seu processo. É importante também dizer que o processo, ele não é uma coisa estática. Em algumas semanas ou alguns dias pode funcionar para você melhor um processo do que outro. É isso, eu acho que o processo, ele acompanha muito essa nossa inconsistência, né, de sempre estar mudando, né, a cada dia que passa, a cada mês que passa. E tudo bem, né, na verdade isso é até melhor, né. Mostra que você, tipo, tá interessado e que você tá disposto a errar e se perceber através dos seus erros, né? Uma questão importante, né, do processo criativo é a questão de respeitar o seu tempo, né? Porque eu gosto de falar que cada um tem a sua órbita, né? E cada um tem o seu tempo de fazer as coisas. Então, respeitar esse tempo é muito importante, sabe? Porque dependendo da sua rotina, dependendo da frequência que você está fazendo, você pode levar mais ou menos tempo, sabe? Para conseguir se encontrar, tanto na questão de processo criativo ou em outros processos, em outros fazeres. Mas é importante manter a calma, sabe? E entender que se não estiver fluindo, tá tudo bem, sabe? Porque é assim que a gente aprende a maioria das coisas. A gente aprende errando e não conseguindo. Então, é importante a gente entender o que a gente pode tirar daquilo ali e usar aquilo ali pra se perceber, né? Se perceber através dos seus erros. Eu gosto muito dessa frase, se perceber através dos seus erros. É muito importante, sabe? Essa questão de respeitar o seu tempo e o seu ritmo, porque cada um tem o seu ritmo, sabe? De fazer as coisas. Se experimenta, tenta não se sentir pressionado, porque hoje em dia, né, tipo, a gente é pressionado a fazer muita coisa, a gente é rodeado de influências muito rápidas, a gente tá sempre correndo contra um tempo que foi criado pra gente ficar ansioso e ficar mal e não conseguir fazer aquilo ali em um dia só. É importante entender que isso é tudo criação de um sistema que, tipo, não quer te fazer bem, sabe? Então, se respeite, sabe? E faça as coisas no seu tempo. Se você quer trabalhar com isso, se você quer ter isso como hobby, não interessa, tipo, é importante você respeitar o seu tempo e depois, quando você começar a se acostumar a entender o seu tempo, com a prática, com o processo criativo, você pode mudar esse tempo, você pode alterar o tempo que você faz as coisas através da prática, lógico. Tudo que te rodeia te influencia. A música que você está escutando no momento, as contas no Instagram que você segue, o que você comeu, como que você acordou, como é que foi seu dia. Tudo isso influencia e fortalece uma sensação ou uma energia que ela pode ser boa ou não, e aí, tipo, dependendo naquele dia, pode ser que as coisas não fluam muito bem, e tudo bem também, porque, tipo,
Você pode descansar, você pode dar um tempo, beber uma água e voltar. E se mesmo assim não estiver fluindo bem, você pode se respeitar de novo, tudo bem. E você pode tentar fazer isso em outro dia, você pode descansar, enfim. Hoje em dia, se comparar é muito fácil e se sentir frustrado é muito fácil. A gente precisa averiguar isso e tratar esse assunto com um pouco de respeito e um pouco de delicadeza também, porque é bem complexo, assim, essa questão da comparação, né? Porque a gente abre o Instagram, a gente vê pessoas que estão fazendo sucesso com aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente gosta e a gente fica frustrado. E é uma sensação muito ruim, a gente perde a vontade às vezes de fazer aquilo, mas é importante que a gente transforme essa frustração numa inspiração, de tipo, ao invés de você ficar frustrado de ver aquela pessoa ali, tipo, fazendo sucesso, você pode simplesmente olhar pra ela e falar, um dia eu também vou conseguir, sabe? E eu tô no meu caminho, eu tô no meu processo. Às vezes essas pessoas até elas conseguiram aquele sucesso ali com facilidade por conta dos privilégios ou de contatos que ela tem, de pessoas que já trabalham com isso, sabe? Tipo, é muito complexo, tipo, não é assim de um dia pro outro igual parece no Instagram. O Instagram, ele é só, tipo, sei lá, 5% da nossa vida. É importante entender isso e catalisar todas essas sensações e conseguir, sabe, transformar numa coisa boa e produtiva pra você no seu processo. Então o processo ele vai muito mais além da prática, né, também. É importante ter esse ritual, assim, de autoaceitação, porque a autoaceitação, ela é uma prática diária, então, tipo, você pode estar bem consigo mesmo agora e semana que vem pode ser que não esteja. São esses altos e baixos, assim, que constroem a gente. Então, no processo criativo também tem isso, né? Como a arte, ela é uma extensão da gente, ela é a nossa autoexpressão, então, muitas etapas da nossa vida, elas também vão estar na arte e no fazer artístico. Então, nesse processo criativo, é importante você respeitar o seu tempo e tentar, né, não se comparar. Eu sei que é bem difícil. E quando você estiver fazendo, tipo, esquece, sabe? Esquece tudo, abstrai de tudo e foca naquilo ali que você quer fazer. E seja livre, sabe? Tipo, sei lá, se você estiver travado, tipo, pega um papel e rabisca, rasga, sei lá. Pra depois você começar, sabe? Tipo, e é isso, sabe? Tchau.